Eu brinco muito com meus alunos com isso. Alguém chega e fala, tempo não existe. Não existe, ele é relativo, mas existe. Deixa eu te dar um exemplo. Chega atrasado no emprego, explica para o chefe que, de acordo com a física quântica, tempo não existe. Você vai ser mandado embora. O médico chegou atrasado, o paciente desencarnou. Explica para a família agora que tempo não existe. Piloto, perdeu a corrida por alguns segundos. Explique que tempo não existe. Não existe e existe. Uma coisa é uma ideia, outra coisa é a vida nesse plano aqui. Então, a gente tem que pegar o conceito grande e adaptar no pequeno, que é a vida. Então, tempo não existe, mas eu estou falando de história, porque são registros que ficaram da passagem de outros por aqui. Entendi. Mas tempo no final não existe. Mas aqui embaixo é uma medida que todo mundo usa para entender a passagem dos eventos. Então existe. Aqui. Ele existe aqui. Por isso eu sou apaixonado por história. Sempre fui. E aí você fala, se formou um historiador? Não. Eu gosto de pesquisar história por hobby, cara. Como eu tenho uma memória boa, você vê, eu posso estar te dando dados históricos para tentar a gente entender por que é assim hoje, né? Você pega, cara, o final do século XV, até ali, ó, os anos da Idade Média, o que se falava? Que a Terra era como um pires cheio de água do mar, se você navegasse, você despencava. A história da Terra plana. Isso é século XV, cara. Cara, muito, muito recente. Vê bem. Aí, o que acontece? No final do século XV, começa a surgir as grandes navegações com as caravelas. Né? É a descoberta das Américas. E aí a descoberta da bússola, astrolábio. Então você tinha como se guiar pelas estrelas e você pode fazer circunavegação, quer dizer, a Terra é redonda. E aí, o que acontece? Imprensa com Gutenberg, tudo finalzinho do século XV, descoberta das Américas, caravela. Os árabes trouxeram a pólvora que os chineses usavam para fogo de artifício, trouxeram para a Europa, o europeu desenvolveu a arma de fogo, que lhe daria poder para dominar os nativos nas Américas. Então, nesse contexto, você vai vendo, naquela época, até ali, quando já entra o século XVI, o movimento renascentista, mais um século as fogueiras da Inquisição cessam, que já não tinha motivo de ser. Depois iluminismo. E se você olhar ali os anos da Idade Média, ora, se o céu está para cima, o inferno estaria para onde? Para baixo. E embaixo, no seio da Terra, você tem magma resfriando, energia solar. Então, lá embaixo é quente. Então, se o céu é para cima e o inferno é para baixo, o inferno seria de fogo. Vai vendo isso. Como que as pessoas não raciocinam, cara? Porque não tem visão histórica. E aí, o que acontece? Vem o Dante Alighieri, século XIV, com a Divina Comédia, em Florença, falando de uma ficção que ele teria ido ao inferno, ao purgatório e ao céu, e a descrição do Dante dos abismos não era aquela descrição antiga de caldeirão com uma alma sendo cozinhada com o diabão espetando ela. Vai mudando. Não era, já era uma relação. Foi daí que surgiu a expressão dantesco, horroroso. Quer dizer, o relato do Dante narrando no inferno magotes de espíritos, cara, em cima do outro, né? Já era um pouco diferente do inferno medieval antes dele. E aí o tempo vai passando, e aí hoje, até um amigo fez essa piada do dia comigo. Se eu atravessar para baixo, eu não chego no inferno, eu chego no Japão. Agora, se o japonês atravessar de lá para cá, ele chega no inferno, que é o Brasil. Do momento com toda a confusão, entendeu? E aí, tudo isso vai levando, no imaginário popular, a uma série de coisas. Como que pode, nos dias de hoje, você ter alguém que acha que o inferno está ali embaixo e é quente com o diabão te espetando? Você olha para trás historicamente, lentamente isso foi mudando. Entendi. Então, realmente, as pessoas acreditavam nisso. Acreditavam a ferro e fogo. E matavam por isso. As fogueiras da Inquisição, elas são uma prova histórica. Agora, eu não estou condenando o católico de hoje por causa do erro lá atrás. É totalmente diferente. Mas naquela época, as pessoas eram assassinadas por fanatismo religioso, jogadas na fogueira. Quantos médiuns foram parar na fogueira como bruxo ou bruxa? Quanto estudante espiritual foi parar na fogueira só porque não aceitava dogma? Quer dizer, eles não foram para inferno nenhum. O inferno já era a Idade Média. Então a visão de inferno era medieval, toda aquela coisa. O tempo vai mudando hoje. Até mesmo um cristão entende outras coisas. Você pega alguém que está numa abstinência agora de droga pesada, ela está no inferno dentro. Ela não consegue sair dele. Né? É uma situação lamentável. O inferno já é aqui, já é dentro dela. Então o inferno e o céu são portáteis, cada um carrega o seu por dentro. Aonde você sintoniza, você vai, né?
Mas será que naquela época as pessoas... Porque sempre tem aquela briga também da ciência com a espiritualidade, né? Eles achavam que a Terra era o centro do universo. Será que as pessoas que tinham espiritualidade lá no ano 1000, 1200, eles já tinham noção dessas coisas, certo? Só que o contexto religioso... Veja, religiosidade não é espiritualidade. Sim. Você encontra alguém fanático religioso que não tem espiritualidade nenhuma. O contexto religioso bicava contra a ciência. Isso é óbvio. Porém, haviam homens e mulheres inteligentes que questionavam. O Giordano Bruno, em 1600, foi para a fogueira porque questionava essa história da Terra girar em volta do Sol. E o Galileu Galilei, quase 2 vezes a Inquisição jogou ele na fogueira se ele não dissesse de que a Terra girava em volta do Sol. Tinha que ser o Sol girando em volta da Terra. Era uma noção antropocêntrica, cara, europeia atrasadíssima. Então já haviam homens e mulheres questionando. Uma parte deles foi parar nas fogueiras. Então, mas aí eu te fiz essa pergunta até pra gente trazer pros dias de hoje, porque muitos espiritualistas, né, falam que a gente vai entrar em contato com alienígenas, que existem vidas fora da Terra inteligentes. Sim. E a ciência, às vezes você vê o cientista fala, imagina, a vida inteligente só existe aqui e tal. Eles não conseguem provar. E fica essa briga aí. Só que tem um detalhe. Cara, qual é o tamanho da Terra diante do infinito? Um pontinho. O universo é infinito. Como é que um ser humano da Terra acha, tá, que só tem vida nessa imensidão, nesse pontinho? Tá? E como que você pode afirmar só aqui, morando num planetinha desse tamanho, sem conhecer qualquer outra coisa? Então, qualquer cientista, com a palavra da ciência, tá, e a mente aberta, ele não vai afirmar, ele vai falar assim, olha, tudo indica que as condições da Terra geraram vida. Não estamos vendo isso próximo, porém o universo é infinito. Ele não vai bater dizendo que não. E do mesmo jeito que tem fanático religioso, tem um fanático por ceticismo. É o cético pelo ceticismo. Não é o cético que apenas não aceita porque não comprovaram, não. É o cético dogmático. Tem um monte, cara. Caramba, é aquele famoso sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus. Veja, então, você tem esse tipo de coisa reacionária até mesmo na ciência, né? Então, com o passar do tempo... Aliás, hoje já se usa muitos componentes técnicos para poder, por exemplo, antigamente você falava corpo energético. Todo mundo imaginava um corpo espiritual. Ora, o que se diz hoje? Matéria é energia condensada. Então, até o corpo humano é uma forma de energia. Então, o corpo humano também é energético. Só que antigamente ninguém sabia disso, né? Um corpo denso interpenetrado por campos sutis. Tudo é energia. Então, nesse sentido, a ciência está ajudando quem está estudando a parte espiritual. Agora, um monte de coisa vão ser redescoberto o funcionamento, não a origem. O Thomas Edison, século XVIII, a história da lâmpada, as experiências dele com a eletricidade, ele não descobriu a eletricidade. Ele simplesmente detectou que havia algo que ele poderia explorar para movimentar coisas usando essa força. Então, quantos séculos antes havia eletricidade e ninguém tinha falado nada? Quer dizer, na hora que ele descobriu, ele não descobriu, ele só reconheceu algo que antes era irreconhecível. Sim. A parte espiritual é a mesma coisa. Mais à frente, à medida que tudo for progredindo e abrir mais, não é que vão descobrir, vão detectar essas coisas que no momento... preso aos 5 sentidos, o ser humano da Terra ainda não reconhece. E uma das coisas é a parte interplanetária. Cara, o universo é enorme. Pega um cara igual Jesus, que ele dizia, na casa do Pai tem muitas moradas. Cara, como isso não é incompreendido? Se na casa do Pai tem muitas moradas, a Terra é uma delas. E as outras, onde são? E se são muitas moradas, deve ter moradores lá. Então você pega algumas coisas de Jesus que o próprio cristão não entendeu e não segue. Cara, eu e meu Pai somos um. Porque o todo está em tudo. Nada está fora do todo. Então, algumas coisas que grandes mestres deixaram são ensinamentos atemporais. Só que cada área recobre aquilo com formato religioso e a interpretação fica só daquele jeito. Se a gente amplia um pouquinho e fala, pô, isso aqui era legal pra caramba. Mas veja, usando discernimento eu falo, aquilo ali é legal pra caramba. Mas o religioso falando da mesma coisa não é tão legal. Porque ele botou um pacotão e revestiu de dogma.